Olá, tudo bem? Eu sou Efraim, técnico em computação gráfica e vamos para a nossa última aula do EducaPE Game Jam Roteiro. Essa última aula funciona como uma aula extra e ao mesmo tempo complementação das nossas duas últimas aulas, que foram arquétipos, que tivemos os arquétipos de personagens, e a estrutura de 3 e 5 atos. Porque o monomito Jornada do Herói funciona quase como uma junção dos dois. Porque ao mesmo tempo que ela se utiliza de arquétipos, ela é uma variação da estrutura de 3 atos. Na verdade, a maioria das estruturas de roteiro são variações dela. Não necessariamente precisam ser variações da estrutura de 3 atos. Mas como Jornada do Herói é bastante usada em jogos e histórias em geral, eu acho importante ter uma aula só para ela. O monomito, também conhecido como Jornada do Herói, foi escrito pelo antropólogo Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces, em 1949. E de acordo com ele, existe uma forma de construção narrativa das principais histórias da humanidade sofrendo apenas algumas alterações para se encaixar no contexto. Por exemplo, você pode pegar histórias da Bíblia ou até mitologia nórdica. Você pode comparar Moisés ao Siegfried ou Hércules. Todos têm uma estrutura parecida. Então, portanto, a jornada do herói funciona basicamente com 12 linhas. Na verdade, funcionaria com 19. Mas o Christopher Vogler, que era um repórter, ele resumiu em apenas 12. Que são o mundo comum, retornando diretamente à estrutura de 3 atos anteriormente. A chamada aventura, que seria o primeiro ponto de intersecção para levar a história. A recusa ao chamado, o encontro com o mentor, travessia do primeiro limiar ou travessia umbral, teste de aliados de inimigos, a barriga da baleia, a maior parte da história, aproximação do objetivo ou caverna oculta, provação máxima, conquista de recompensa ou apanhando a espada, mas literalmente, pode ser ou literalmente não, depende muito do que você quer fazer no seu jogo. Caminho de volta, o confronto final, geralmente o final com o chefão ou a resolução da história, e depuração e ressurreição e o retorno transformado, ou retorno com LX, a conclusão do roteiro, a transformação do personagem. Estágio 1, mundo comum. É aqui que tudo começa, quando vemos como a rotina do nosso herói. Não precisa ser algo calmo, só precisa apresentar o comum dele. Por exemplo, você começa o Skyrim, você está indo ser executado, não é nada calmo, mas é o mundo comum, como o mundo daquele personagem funciona. Ou no Horizon Zero Dawn, que mostra a vida da protagonista herói, mas ela é uma exilada. Então mostra como ela sofria quando era criança, tinha perseguição das outras crianças e tal. É o mundo comum. Você tem o estágio 2, o chamado aventura. É o ápice, quando a linha da curva dramática começa a subir. É um acontecimento que puxa o herói para fora daquele mundo. É chamado de qualquer coisa que tire ele da rotina do herói, impedindo para algo novo. Impelindo para algo novo. Pode vir na forma de um acontecimento, uma ideia do próprio protagonista, uma carta ou etc. Acontece também em filmes, eu acho que Resident Evil 7? Se não for, perdão. A jornada basicamente começa quando o protagonista Ethan recebe um vídeo da ex-mulher dele, da esposa dele, esposa dele, que havia sumido por vários anos. Ou, por exemplo, você tem Skyrim, novamente que tá aí, quando a execução está acontecendo e aparece um dragão em cima. Isso é o que agita o mundo, o que faz a história começar a andar realmente. Você tem o estágio 3, a recusa do chamado. A recusa do chamado não necessariamente precisa recusar o chamado. O ato do herói de se recusar a atender o chamado, porém, essa recusa pode acontecer de várias formas. Ele pode recusar por si mesmo, geralmente por medo ou talvez por estar numa zona de conforto, ou pode ter algo externo que faça a sua aceitação do chamado seja difícil. Não necessariamente o herói precisa recusar o chamado, ou na verdade é só algo que impeça de
aceitar aquela aventura inicialmente. Eu acho que geralmente, eu acho não, correção, geralmente é começo do tutorial, por exemplo, quando você está ainda na apresentação do mundo, o herói tem aquele problema, precisa passar por algum lugar, mas como é um jogo, por exemplo, você tem uma barreira que impeça ele de progredir, a menos que ele passe por uma espécie de tutorial. Que no caso dos jogos Pokémon, geralmente é que você tenta ir para os matinhos andando e tem alguma coisa, geralmente o professor no primeiro jogo, da primeira geração, por exemplo, ou algum personagem que impede para te mandar para casa do professor, para ir você pegar seu Pokémon inicial. E é aí que você iria progredir a história. Estágio 4, encontro com o mentor. Enquanto o herói é apresentado ao mentor, não precisa necessariamente ser um velho sábio, voltando aos arquétipos. Geralmente você tem a figura do mago ou do sábio. Geralmente é o sábio ou o mago junto. Geralmente o mago é o sábio. E que é a prova viva do problema mostrado na chamada aventura a ser resolvido. É aquele personagem que te apresenta, que ensina. Em filmes é comumente utilizado como personagem professor, que vai ensinar o protagonista a agir naquele mundo, naquela situação. Na verdade, o encontro com o mentor não precisa ser necessariamente um conselho. Não precisa, na verdade, ser uma pessoa. O encontro com o mentor, às vezes, é você ter uma trama que o protagonista perde a memória. E é algo bem figurativo, mas ele mesmo assim, ele aprende uma lição através de algo externo. Não que a memória seja, não seja algo externo, mas algo impulsiona os saberes do personagem a resolver aquele problema. Tem a travessia do primeiro linear. É quando o herói parte na aventura e cruza o limite de seus primeiros desafios. É o ponto que marca a importante virada física e psicológica do personagem e pode ser exemplificado em diferentes travessias, como a descoberta de um segredo, a aquisição de uma nova habilidade ou até mesmo a mudança de um lugar do primeiro lugar. É bem comum aí ser o final do tutorial. Você geralmente começa com um mapa físico, um mapa menor, que só serve, na verdade, para ensinar o jogador controles e essas coisas. E quando você acaba essa primeira travessia, você traria para um segundo mapa. Geralmente é aquele lugar comum que você teria o tutorial. O protagonista iria começar naquele primeiro lugar apenas para receber as noções básicas do mundo, controle, o que está acontecendo, e depois partiria para o mundo melhor. No caso desse Assassin's Creed Origins, você tem a primeira vila, com um lugar comum, que você tem o primeiro contexto da história, a ponto de virada, você aprende a usar arco e flecha, e no final você iria para um mapa maior. Que aí sim começaria a jogabilidade solta do jogo. Estágio 6, testes, aliados e inimigos. Isso é a maior parte do jogo. Ela acontece de acordo com a aventura do herói, tem seus picos positivos e negativos, aliados e inimigos. E no caso de jogos, isso funciona quase como as fases. Porque elas são divididas em. Na verdade, as fases funcionam quase como uma micro-história. Mas seria a jogabilidade em si. Num jogo de aventura, por exemplo, você seria a parte que você explora o mundo, faz missões secundárias, enfrenta bosses em jogo de fase. Ou em jogos de terror é a parte que você explora aquele lugar sombrio que ajuda na construção do ápice, que seria o susto, o medo. E tem a aproximação da caverna secreta. Na oitava etapa, o herói é designado a um obstáculo de grande magnitude. É um desafio que ele precisa cumprir para seguir seu destino. Isso marca um outro momento crucial da história, onde ocorre a transformação, sobretudo psicológica, do personagem. É quase um momento antes dele enfrentar o seu desafio final. É o momento que o roteiro mostra as mudanças no personagem. No jogo, por exemplo, como eu expliquei em umas aulas antes, pode ser mentalmente, apenas por questão de enredo, mas pode ser fisicamente, como seu personagem evoluir literalmente com níveis. Em God of War do PS4, é o momento, por exemplo, que o Kratos tem que confrontar seu passado, que até aquele certo ponto do roteiro, da história do jogo, ele se nega a aceitar seu passado. E nesse momento é o que tem a virada. É onde ele se reencontra e, no caso do jogo,
seria as duas partes, que seria a transformação física e a psicológica, porque ele ganha uma arma nova também nesse momento. Tem o estágio 8, que é a aprovação. É nessa etapa que o herói é designado por um obstáculo de grande magnitude. É um desafio que ele precisa cumprir e seguir seu destino. Isso marca outro momento crucial na história, onde ocorre uma transformação, sobretudo psicológica, do personagem. É a continuação direta do anterior. Você tem a preparação e aqui você tem um estágio em si. Mas também funciona meio que no meio. É uma provação, por exemplo, que eu botei no Batman Arkham Knight, que é quando Gotham é inundada pelo gás do espantalho. Você tem uma provação muito grande, isso força muito o personagem. Geralmente é aquele momento que o personagem cambaleia, ele se sente mais fraco e depois ele dá a reviravolta no final. E geralmente com essa reviravolta, no caso do Batman, ele troca de Batmóvel, se eu não me engano. Mas no Homem-Aranha, por exemplo, tem uma parte muito parecida, que é quando a cidade entra em caos e ele tem que refazer um traje, ele descobre que o professor era um vilão também. E é aí que é o estágio da conquista e recompensa. Após passar do anterior, passar pela aprovação máxima, o herói geralmente conquista algo. É algo que será usado posteriormente para enfrentar o vilão principal. Pode ser uma arma, um item, um conhecimento para enfrentar o antagonista, uma poção ou qualquer coisa que capacite o herói a avançar no próximo estágio. Em jogos isso pode ser dado de várias maneiras. Às vezes pode ser uma arma que você pode usar. Às vezes você descobre o ponto fraco do inimigo. Às vezes você faz missões paralelas que no final a conjuntura de todas elas vai enfraquecer o inimigo. É algo que vai ser útil que você conquista após a aprovação. E quando você tem a aprovação, você tem um herói e o herói, ele vence, ele enfrenta tudo, ele enfrenta o vilão, ganha sua arma ou ferramenta, seja o que for, tem um caminho de volta. Funciona às vezes como epílogo. Nessa fase, o herói inicia o caminho de volta ao mundo comum, porém agora com grande transformação adquirida no processo. Aqui ele pode ser testado novamente para ver se realmente aprendeu a lição. Você tem o clímax, primeiro elevação, que seria aquela dificuldade, você tem a arma nova. Geralmente, alguns jogos passam por um momento de calmaria, que seria esse caminho de volta. É quase comum. Em Days Gone, por exemplo, você tem uma grande luta no começo, uma invasão, e depois você passa um tempo só explorando o mundo, desenvolvendo suas habilidades, até receber uma missão nova que vai desenvolver a história. Porque aí sim vai ter a ressurreição. Quando o herói passa pela aprovação, tem o equipamento, volta à normalidade por um tempo, mas ele parte para o desafio final, que é enfrentar o inimigo. Aqui eu coloquei o inimigo mais clássico do mundo dos games, que é o Bowser, mas eu botei num jogo mais recente do Super Mario. Que é o momento que, às vezes, o inimigo aparece no começo do jogo, como eu disse, a chamada aventura, e você só vai encontrar ele novamente no final. Por exemplo, no começo do Mario é quando ele sequestra a princesa e você só vai enfrentar ele no final. Nesse momento é que o inimigo do herói ressurge com um novo combate ou conflito, ainda maior que todas as coisas do jogo. O herói percebe que é a oportunidade de testar e aplicar o que aprendeu e enfrenta um desafio final antes de retornar 100% à sua vida cotidiana. Ou seja, é o momento final, o chefão, onde você enfrenta tudo para voltar no final à sua vida rotineira, mas é claro com a transformação, porque o roteiro, o personagem não pode começar do mesmo, não pode terminar e começar da mesma forma. Existe uma transformação. Isso é o que geralmente o bom roteiro faz. E você tem um retorno com o LX, que é o momento final, quando seu personagem realmente consegue sossegar. É o momento da história que o herói oficialmente retorna ao mundo comum. Isso permite que o público entenda o significado da jornada e traz a sensação de conclusão da história. Por vezes, o Elixir é apenas a bagagem, sabedoria do herói que ele carrega em si mesmo, levando a ter um estilo de vida melhor ou diferenciando daquilo que ele mais sonhou na vida. É o momento que você derrota, você consegue seu objetivo final no jogo e volta à calmaria. Em Ratchet Clank, por exemplo, é o momento que o protagonista retorna à sua casa depois da aventura, mas mudado, porque dessa vez ele tem um amigo. Isso é o que o roteiro faz. E assim que vem o pós-game. Essa foi nossa última aula e espero que vocês tenham gostado da nossa jornada.
E acredito que eu separei alguns pontos importantes para a construção do roteiro em game, que possa ajudar muito na Game Jam, possivelmente que vocês vão enfrentar, ou em jogos que você queria desenvolver por conta própria. E até a próxima.